não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então nós definimos personalidade como a forma mais ou menos estável e mais ou menos reconhecível que a individualidade humana adquire perante si mesma e perante os outros, numa época indefinida da existência. Isso nos indica desde logo que, em primeiro lugar, a personalidade não é um fator por si mesmo, constante, idêntico ao longo de toda a vida, e não se pode nem mesmo dizer que exista uma personalidade desde o início da vida. A personalidade se forma pela atuação de um número enorme de fatores bastante complexos, e não se pode dizer sequer que todos os seres humanos tenham uma personalidade por igual. Quer dizer que existe um fator quantitativo que tem que ser levado em conta, mais personalidade ou menos personalidade. Isso já mostra que o objeto dessa investigação é um objeto sui generis, que não pode ser apreendido corretamente nem pela via chamada humanística, isso é, pela introspecção, memória, etc., etc., nem pelas vias científicas, porque a ciência sempre lidará com conceitos gerais, classificatórios ou explicativos, portanto, tenderá sempre a reduzir o fenômeno personalidade a um certo número de fatores que possam ser, de algum modo, quantificados, como, por exemplo, a capacidade de concentração que uma pessoa tem, ou a sua força de vontade, ou a sua coragem, etc., etc. Tudo isso pode, até certo ponto, hipoteticamente ser quantificado, de modo que a personalidade se reduziria, vamos dizer, a uma espécie de quadro estatístico mostrando as variações desses fatores. Tá certo? Isso tem um problema, que, na medida em que a personalidade é um elemento estritamente individual e intransferível, não há meio de você captá-la por comparação. As comparações teriam que ser em número praticamente infinito para você individualizar uma única personalidade. Então isso quer dizer que os métodos científicos eles têm a sua limitação. Os métodos humanísticos também, porque lhe falta toda e qualquer comparação, na verdade. Quer dizer, você só tem uma personalidade e examinando a sua, certamente você pode tirar algumas conclusões sobre a personalidade alheia, mas você nunca vai ter certeza. Então quer dizer que esses dois aspectos, que vamos chamar provisoriamente de objetivo e subjetivo da personalidade, eles estão numa permanente tensão e nenhum elimina o outro. Portanto, só por uma combinação de métodos se pode falar utilmente a respeito da personalidade. E essa combinação de métodos implica que, por um lado, aquele que pretende alcançar algum conhecimento da personalidade pela via humanística, ou da introspecção, ou da experiência pessoal, ele vai ter que prestar alguma satisfação aos dados científicos existentes, e que o cientista que se ocupa desses quadros classificatórios dos fatores da personalidade admita que ele também tem uma personalidade e que não é por este meio que ele se conhece a si mesmo. Em terceiro lugar, a personalidade, como eu a defini, é algo que existe perante a consciência do seu portador e perante a consciência alheia.
Portanto, não é algo que existe em si mesmo como uma coisa, né? Ela é um conjunto de informações que você passa para os outros e para você mesmo. Então, ela é um dado da sua esfera cognitiva e não um elemento fisicamente presente como cabeça, tronco e membros, ou a cor da sua pele, etc, etc. Em quarto lugar, a personalidade ela é altamente vulnerável, altamente, vamos dizer, influenciável pelas decisões próprias que se refiram a ela. Ou seja, você pode afetar a sua personalidade escolhendo que ela seja assim ou que ela seja assado. Não que você tenha um poder total sobre isso, mas existe uma certa margem de manobra. E isso, evidentemente, torna esse objeto ainda mais difícil de conhecer e nos obriga a reconhecer uma coisa bastante óbvia, que é o seguinte: nem todas as pessoas atuam sobre a sua personalidade de maneira consciente, na mesma quantidade. Alguns têm isso como uma prioridade nas suas vidas, quer dizer, uma espécie de construção da sua personalidade. Um exemplo característico, talvez o mais famoso, seja Goethe. Goethe é um cidadão que passou a vida inteira construindo mais do que uma obra literária, uma personalidade, quer dizer, quem ele queria ser quando crescer. Né? Em outros casos, você vai encontrar pessoas que jamais se preocuparam com isso e que nem percebem que existe essa possibilidade. E encontrar também pessoas que acreditam que a sua personalidade é um fator que veio de fora, ou da hereditariedade, ou da sociedade, e sobre o qual ela tem pouquíssima margem de manobra. O indivíduo se sente uma vítima das circunstâncias e não conhece o seu poder de interferir sobre si mesmo. Então, esta variação já nos mostra que o estudo da personalidade é uma coisa bastante complexa e sutil, onde o lado descritivo, objetivo, tem de ser complementado por uma espécie de conhecimento por atividade, ou seja, conhecer a nossa personalidade na medida em que a afetamos, na medida em que tomamos decisões com relação a ela e escolhemos ser desta ou daquela maneira e nos esforçamos para isso. Sem essa complementação desses dois lados, objetivo e subjetivo, por assim dizer, esses termos não são exatos, mas é o que basta para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Sem essa complementação é impossível entender qualquer coisa a respeito da personalidade. Por fim, se a personalidade ela se forma no decurso do tempo e se ela é o resultado, vamos dizer, de várias influências, inclusive do seu próprio portador, então ela é um elemento histórico. E se ela é um elemento histórico, a estabilidade que ela possa ter é uma estabilidade mutável. Quer dizer, você pode falar também de diferentes personalidades conforme a idade do indivíduo. Quer dizer, a idade modifica a personalidade. Muito bem. Seria absolutamente impossível estudar a personalidade com toda a sua mutabilidade, com toda a sua historicidade, se não houvesse no ser humano nenhum elemento fixo e permanente que formasse o pano de fundo sobre o qual estas modificações se dão. Se nós procurarmos esse pano de fundo no corpo do indivíduo, dizer, olha, ele permanece fisicamente o mesmo ao longo de toda a sua existência, isso também não é verdade, que o corpo se modifica quase tão profundamente quanto a personalidade. As células vão sendo trocadas, inclusive as células cerebrais, células morrem, outras células aparecem, o indivíduo muda de tamanho, muda de peso, muda de aparência, ele melhora, piora, ou seja, o corpo não tem essa estabilidade que nos permitisse usá-lo como régua permanente sobre a qual aferir as mudanças da personalidade. Então, diante disso, se a personalidade é mutável, o corpo também é, nós parece que ficamos sem essa régua, esse ponto de referência fixo com o qual aferir as mudanças. Então nós temos que recorrer a um conceito, que é um conceito de Kant. Kant chama-se a identidade transcendental.
se você existiu historicamente, você existiu no tempo e você sofreu mudanças, bem, algo você é. E esse algo, deve ser uma essência permanente que permita, que admita todas essas modificações. Assim como, por exemplo, vamos dizer, a essência de um gato é compatível com o seu crescimento, degenerescência e morte. Ele tem que passar por todas essas etapas sem que isso o impeça de ser gato, tá certo? Então, vamos dizer, essa essência permanente humana, ela é inapreensível em si mesma. Nós não podemos transformá-la num objeto do nosso pensamento. Não há um jeito de eu apreender a essência desta pessoa ou daquela pessoa. Mas eu sei que essa essência tem de existir, senão as modificações seriam impossíveis. Aquilo que não é nada, de modo permanente, também não pode sofrer modificações. Se num ente qualquer tudo se modifica, absolutamente tudo se modificasse, nós não poderíamos dizer sequer que esse ente existe, porque nós não perceberíamos nele nenhuma unidade. As suas transformações seriam em número tal que ele se transformaria numa multiplicidade e não teria nem sequer como ser apreendido. Portanto, nós sabemos que tudo o que existe tem uma essência, ainda que essa essência não seja incognoscível. Às vezes é, às vezes não é. Porém, a certeza da existência dela nós temos. Tá certo? Então, foi isso que, em uma outra ordem de estudo que eu me dediquei, eu chamei o caráter. Quer dizer, o caráter é uma forma fixa sobre o qual podem se desenvolver várias personalidades diferentes. Então, é como se fosse um algoritmo, uma matriz de transformações. Tá certo? Então, algo do caráter nós podemos saber, porém, não na mesma linguagem descritiva que nós usamos para a personalidade. Todos os traços de personalidade são descritíveis porque são mutáveis, ou seja, admitem comparação. Eu posso saber, por exemplo, que uma pessoa se tornou mais inteligente ou menos inteligente, que ela se tornou mais aplicada ou menos aplicada, mais honesta ou mais desonesta com o tempo. Tá certo? Então, é justamente porque a pessoa muda que nós podemos fazer esse tipo de descrições que a comparam, seja com ela mesma, seja com outras pessoas. Tá certo? Porém, o caráter, se ele é permanente e imutável, ele não tem como ser descrito assim. A ele não corresponde nenhuma qualidade concreta que nós possamos observar na vida. Ele é uma espécie, vamos dizer, de estrutura, vamos dizer, quase indizível, tá certo? E que, vamos dizer, para descrever, para falar dele, nós teremos que descobrir uma linguagem específica. Eu fiz algo do esforço de encontrar essa linguagem no curso da astrocaracterologia, onde, sem a presunção de descrever o caráter inteiro, mas apenas de destacar alguns traços que fossem mais facilmente descritíveis, eu tive que descrevê-los como chaves cognitivas, que permanecem as mesmas ao longo do tempo, por baixo de todas as modificações que o indivíduo sofre. E para isso foi necessário, então, realmente criar uma linguagem totalmente nova para descrever, vamos dizer, um objeto que a linguagem, seja científica, seja literária, humanística, com a qual nós descrevemos a personalidade, não pode captar. Então, mas partimos deste ponto. Cada um de nós é alguma coisa e o é de modo permanente. Nós podemos dizer, usando uma figura de linguagem, dizer, o nosso caráter permanente é aquilo que Deus sabe de nós. Tem de ser permanente porque se Deus tem a previsão, ele tem o conhecimento antecipado do que vamos fazer, então certamente ele não pode nos conhecer só pela nossa personalidade, porque ela é mutável. Ele teria de conhecer algo que é permanente e que transcende as mudanças sofridas pela personalidade. Então, o que quer que nós examinemos sobre a personalidade sempre terá esse pano de fundo. Num outro curso,
que não visava a personalidade, mas a consciência, o eu. Então eu disse que isso é o eu substancial, é aquilo que você é mesmo. E se não existisse esse elemento permanente, os elementos mutáveis não seriam apreensíveis. Então, embora o caráter não possa ser apreendido em si mesmo, nós sempre o temos como referência. Nós sabemos que uma pessoa é a mesma ao longo das suas idades e ao longo das suas transformações. Esse elemento permanente, nós não o apreendemos, mas sabemos que ele está lá de algum modo. Tá certo? Se não tivéssemos essa referência, não poderíamos reconhecer a permanência da mesma pessoa ao longo das suas idades. Então é incrível, porque é algo que nós não apreendemos, mas que é o quadro de referência daquilo que apreendemos. E é por isso mesmo que Kant chamava isso de identidade transcendental. Transcendental para Kant é aquilo que é prévio à experiência e que determina a forma da experiência, mas que só se torna conhecido, e mesmo assim parcialmente, no curso da própria experiência. Como se você retornasse sobre tudo que você experimentou, que você viveu, para você aprender algum elemento que estava no começo e que serviu de moldura para tudo aquilo. Essa moldura, evidentemente, ela não é uma experiência. Se ela é prévia, ela predetermina a experiência. E ela não faz parte da própria experiência, mas de algum modo, algo dela se revela no curso da experiência. Então, como nós mesmos temos algum poder de influência sobre a nossa personalidade, então não há meio de você abordar a questão da personalidade sem você abordar a questão da consciência e do eu, porque a personalidade existe eminentemente para a consciência. Ela é algo que se apresenta à consciência, ou seja, eu sei mais ou menos como eu sou e sei mais ou menos como as outras pessoas são e elas sabem mais ou menos como eu sou. E é nesta esfera de conhecimento que existe a personalidade. Portanto, a personalidade não é uma presença física, é uma presença cognitiva. Então, o que exatamente nós chamamos de eu? No outro curso que eu dei sobre a questão da consciência, eu mostrei que essa palavra tem vários significados diferentes. Então, em primeiro lugar, existe um eu que se identifica com o seu papel social. Quer dizer, você fala em nome de uma profissão que você exerce, de uma função que você tem, mas você sabe ao mesmo tempo que a palavra eu, quando usada nesse sentido, não se refere a você inteiro. Não é isso? Também existe um eu que é o das suas memórias, quer dizer, aquilo que você conta ao longo do tempo. E aí, ao ver esse aspecto, nós notamos que o eu, de algum modo, ele se alimenta das suas memórias e ele se torna mais intensamente existente quanto mais consciência ele tem da sua própria história. Quer dizer, você se reconhece mais claramente porque você vê alguns elementos constantes e imutáveis na sua própria conduta, não é isso? E existe também uma outra acepção do eu, que é o do eu como autor de atos e responsável por eles. Quando alguém o acusa de alguma coisa, você diz, não fui eu. Quer dizer, você tem consciência dos seus atos e, portanto, você conhece aqueles que você não praticou de maneira alguma. Tem uma espécie de eu jurídico, ou eu moral. Não é isso? Existe também, vamos dizer, o eu ideal, aquilo que você gostaria de ser, aquilo que você gostaria de apresentar para os outros. E por baixo de tudo isso existe algo que você é mesmo, que eu chamo o eu substancial, que é, por assim dizer, o aspecto cognitivo
da identidade transcendental. Então, se você fizer assim a imagem do juízo final, o juízo final é quando você sabe tudo a seu respeito. É aquilo que está mostrado tudo de uma vez, como, vamos dizer, uma figura estática, aquilo que se passou no tempo, agora está disposto numa ordem, por assim dizer, espacial, no qual você pode ver tudo como se fosse num quadro. Não é isso? Então, este quadro ele existe necessariamente. Por pouco que possamos saber dele, nós sabemos que no instante em que uma pessoa morre, né, a série dos seus atos terminou. Ela não vai sofrer mais transformações. Portanto, tudo o que transcorreu na sua vida se fechou num esquema estático, que pode, de algum modo, ser observado, não digo num relance, mas observado como um quadro. Não é isso? E isso, dizemos, isso é o que a pessoa realmente é, isso é o que ela realmente foi. É o famoso verso do Stéphane Mallarmé, tel qu'en lui-même enfant, l'éternité le change. Quer dizer, a eternidade o transforma finalmente naquilo que ele sempre foi. Mas isso só aparece depois do fim. Por quê? Porque não há mais possibilidade de transformações. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.